E aí pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui esse primeiro vídeo falando sobre o que é o Robot Framework. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui, como utilizar, explicando o que é ele, funções e tudo mais. Mas antes disso, vamos fazer uma introdução para entender o que é esse tal de Robot Framework, beleza? Então vamos lá. Ele é um framework open source, né, de código aberto, ele é baseado em Python. Ou seja, ele é praticamente todo escrito por baixo dos panos lá e ele roda em Python. Mas, antes que você pense, nossa, vou ter que aprender Python também para aprender a utilizar o robot. E a resposta é não para isso. Você não precisa aprender Python para conseguir trabalhar com Robot Framework, tá? E essa é a grande jogada dele, porque ele é todo escrito, ele funciona por keywords, que são o que a gente chama de palavras-chave. Então, essas keywords elas vão abstrair toda a complexidade do Python para praticamente alguns métodos e funções prontas, ou quase prontas, mas você vai ter que agregar uma na outra, escrever ela de alguma forma, adicionando alguma variável e tudo de acordo com o que você quer fazer. Então, fica um código bem simples de usar, de escrever e tudo mais. Por exemplo, se você quisesse fazer um Open Browser por Python, você teria que escrever bastante linhas de comando. No Robot não. Você vai ter que escrever só uma, uma keyword, uma palavra, e colocar os argumentos dela, que seria, por exemplo, a URL e e a, e o navegador que você quer trabalhar. Então é algo bem simples assim. Aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui nessa introdução, mas a gente vai ver a fundo mesmo nos próximos vídeos, tá? Então, essa aqui é a página do Robot Framework. Você pode digitar aqui robotframework.org, vai aparecer direto aqui. Então, tá. A gente pode entrar aqui, por exemplo, na aba de Community e Fórum. Você vai ter várias discussões rolando lá. Tem outros links para LinkedIn, Facebook, etc. Slack. YouTube, eles têm o próprio YouTube também. Tem alguns eventos que acontecem, esse Robocon aí. E aqui no Resource a gente já consegue pegar e ver quais libraries o Robot Framework consegue trabalhar. Para quem é mais antigo aí, já trabalhou com Selenium, você tem que escrever um monte de código com Selenium, né? Para você conseguir fazer um Open Browser, se conectar, fazer um clique numa tela. E o Robot Framework ele usa o Selenium, só que ele não tem toda aquela complexidade do Selenium. Ele usa palavras-chave onde ele abstrai toda aquela codificação do Selenium. Aí eu cliquei aqui naquele link, ele vem aqui para a library que está no GitHub. E se eu vir aqui embaixo em Keyword Documentation, eu vou conseguir acessar todas as keywords do Selenium que o Robot Framework tem. E só para exemplificar, eu vou vir aqui no Open Browser, que é o Open Browser. E aqui ele pega e explica, né, os argumentos que aceita, os browsers que ele funciona, tem outros links aqui também. Mas isso que eu queria mostrar, esse exemplo. Veja bem, a gente tem o Open Browser, um link, que seria a URL, e o navegador, que ele vai trabalhar. E é só isso. Se eu tiver a lib do Selenium instalada, tiver colocando, fazendo o resource dela fazendo a busca, né, para colocar ela no arquivo que vai executar. Só com isso aqui você já consegue abrir o browser. E quando você pensa no Selenium em Java ou o Python, você tem toda uma complexidade, não é simples assim. Então é bem tranquilo. Se a gente pegar e vir, por exemplo, num Click Element aqui também, que é que a gente vai usar muito, a gente vê aqui que ele usa um locator e só isso basicamente. Eu vou então clique element e, por exemplo, o ID do botão que eu vou clicar. Ou o XPath, ou o CSS,
Então é bem simples de utilizar ele, por conta dessas keywords. O que mais que a gente pode ver aqui? Se a gente voltar aqui, voltar duas vezes, aqui ó, a gente tem aqui também que ele já até ensina como a gente pega para instalar, é só uma lib do Python, então é bem tranquilo. Então, tipo, se você não tiver conhecimento nenhum de Python, você vai conseguir trabalhar muito bem aqui, porque ele te dá até o comando que você tem que instalar. É só dar um pip install e o nome da biblioteca. Então é bem tranquilo. Claro, se tiver mais conhecimentos de Python, ajuda em algumas coisas, mas é bem tranquilo também. Viu? Aí a gente precisa de basicamente duas coisas aqui, né? A gente vai instalar um Python e a gente vai instalar o Robot Framework. Aí para instalar o Robot Framework, a gente tem esse link aqui também. Deixa eu abrir ele aqui. Que é esse daqui. É só dar um pip install Robot Framework também. E pronto, você vai estar com ele pronto para rodar na sua máquina. Eu tenho um robot aqui instalado, tanto que se eu pegar e fazer, deixa eu ver se eu consigo trazer, eu saio da página aqui, ver se eu consigo arrastar para cá, isso aqui. Se eu pegar e dar, por exemplo, um pip freeze aqui, que é um comando em Python para a gente ver as libs, a gente vai ver aqui que o Robot Framework nada mais é do que uma lib. Não seria bem uma lib, mas eu posso falar isso. Seria basicamente uma lib de Python aqui que vai rodar os testes. Então é bem direto, assim, sabe? Aí aqui, ó, eu tenho um código aqui bem simples que eu peguei só para exemplificar como que seria a estrutura, então. A gente tem, então, 4 separações, né? Que é o de settings, variables, keywords e test case. Settings é onde a gente põe coisas de configurações do teste, tipo adicionar uma lib, referência a alguma coisa. Ele trabalha com o conceito de test setup, test teardown, que é coisas que você faz antes de começar o teste, depois de começar o teste. Ele também tem um conceito de switch setup e switch teardown, que é as coisas antes de começar tudo e depois que termina tudo. Então, por exemplo, se você tem uma bateria de testes que você precisa fazer um login, rodar um monte de teste, depois fazer depois fazer o logout, então você pode, em vez de usar um test setup, você pode, por exemplo, usar um switch setup. E a mesma coisa aqui, um switch teardown. E é basicamente isso. A parte de variables a gente vai ter para variáveis globais ou alguma outra, ou uma variável estática mesmo, que a gente vai ter que buscar durante ou no início do teste. A parte de keywords é onde a gente pega e realmente escreve nossos métodos. Se a gente pegar e olhar lá pro Selenium, que eu meio que tem que fazer tudo em orientação a objeto e tudo mais, aqui não precisa muito disso. Você consegue trabalhar sem fazer isso. Então eu consigo, por exemplo, escrever uma keyword aqui, que é de preencher login, e utilizar ela no meu test case, que é onde realmente vai ser executado. É aqui que a gente executa o teste. Então eu poderia, por exemplo, copiar tudo isso daqui, dar um Ctrl C para cá e copiar aqui para dentro e colocar essas duas variáveis aqui. Mas e se eu precisar reutilizar isso em outro momento? Que é o que acontece no exemplo logo de baixo aqui, que eu peguei e reutilizei ele. Preencher login de novo. Então a gente já consegue trabalhar com reuso de código aqui, bem simples. E também abstraindo ainda mais complexidade, porque quando, vamos supor que a gente está trabalhando em duas pessoas fazendo automação aqui, uma primeira
pegou e desenvolveu o preencher login, a segunda não vai ter que preencher de novo, no máximo construir de novo esse método. Vai ser no máximo reutilizar ele. E como o nome é bem sugestivo, vai ser bem tranquilo de entender. Então, isso é isso aqui. E mais uma coisa aqui no site do Robot. Vamos voltar aqui. Se a gente vir aqui em Get Start e vir aqui para baixo, agora ele até mostra alguns exemplos de execução. Então eu vou executar esse exemplo dele aqui, e ele pega e vai instanciar, né, uma máquina virtual aqui, provavelmente, para executar. É só esperar um pouco. Às vezes dá uma demorada, mais cedo foi mais rapidinho. Tá. Beleza, terminou. Ele terminou e ele gerou dois arquivos, um de log e um de report. O de report é basicamente um resumão do log, mostrando mais só os resultados, o que aconteceu, o que passou, o que não passou. Se você tiver bastante teste, você consegue dividir ele em várias suítes de testes e ter várias tags para você ter mais controle do que você quer rodar. E a parte de log, você vai realmente ver o resultado do teste, o passo a passo. Então você consegue ver, por exemplo, conectou no servidor, fez o login, fez uma validação, depois fechou a conexão. E se eu pegar e clicar, por exemplo, nessa parte de Connect to Server, ele mostra aqui que ele conectou, mas ele só mostra isso, porque eu estou com um login de level info. Se eu mudar para o debug, nesse caso ele não aumentou nada a mais. Dependendo do que você tiver. Aqui, ó, nesse caso ele aumentou. Vamos ver só uma coisinha. Não, também é de level info. Dependendo, o debug vai trazer alguma coisa a mais do que o info. Dependendo do que você estiver logando, não vai. Agora, a grande sacada é o trace, porque o trace ele realmente traz muito mais informação. Desde retorno, os argumentos que você está passando. Ele é o completão é o trace. Então, você não quer ter erro quando você estiver executando seus testes lá. Põe para executar com log trace e você consegue, no momento que você estiver olhando aqui, você consegue diminuir. Então é melhor você colocar mais log antes e diminuir aqui do que faltar log. E é basicamente isso por hoje. Aqui a gente conseguiu ver então o que é esse Robot Framework. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais coisas sobre o ambiente, instalação, como que vai funcionar tudo certinho, para depois a gente realmente começar a ver um passo a passo de como funciona cada coisa aqui dentro. Bom, valeu e até a próxima.